Diário de Santa Faustina, tópico 298. Ó meu Jesus, vida, caminho e verdade, peço-vos, segurai-me perto de vós, como uma mãe segura seu filhinho, estreitando-o ao peito, porque eu não sou apenas uma criança desajeitada, mas o acúmulo da miséria e do nada. Tópico 299, em que Santa Faustina pede explicações do raio branco e vermelho que sai da imagem de Jesus misericordioso. Jesus explica: os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Pede ao meu servo fiel que nesse dia fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total das culpas e das penas. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Oh, como me fere a incredulidade da alma! Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia, não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Alegra-se o meu coração com esse título da misericórdia. Diz que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Nos tópicos seguintes, a gente percebe que o Espírito Santo ilumina Santa Faustina e Santa Teresinha do Menino Jesus de forma muito semelhante. No tópico 302, ela comenta a mesma vontade que existe em História de uma Alma de Santa Teresinha. Esse ímpeto, essa vontade de falar de Deus para as almas pecadoras de várias formas. Então ela fala que ela gostaria de ser um sacerdote, um missionário, um pregador, um mártir. Esse discurso também vem de Santa Teresinha. Percebendo a ambas, percebendo que não poderiam fazer isso, elas percebem que é amando que se encontra a verdadeira solução e se faz grandes coisas nas pequenas coisas. No tópico 303, a conclusão é: um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá o que purificar em nós, e o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós. Então, é muito interessante que aqui é um delineado do que vai vir a ser em História de uma Alma de Santa Teresinha a pequena via, a ciência do amor, mas aqui já tem um delineamento. Tópico 303. Quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos, enquanto quando sofremos pouco, então temos pouca possibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então nosso amor não é grande nem puro. Com a graça de Deus podemos chegar ao ponto de o nosso sofrimento transformar-se em deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por esse livro que abristes diante dos olhos da minha alma. Esse livro é a vossa paixão, que assumistes porque me amastes. Aprendi nele como amar a Deus e as almas.
Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, quão poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor. Tópico 305. O meu maior desejo é que as almas reconheçam que vós, Jesus, sois a felicidade eterna delas, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Tópico 307, 1934. Em determinado momento, durante a quaresma, vi por sobre a nossa capela e casa uma grande claridade e também uma grande escuridão. Observei a luta dessas duas potências. Tópico 308, Quinta-feira Santa. Jesus disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. No tópico 309, existe um ato de oferecimento de Santa Faustina para Deus em misericórdia às almas, e eu vou ler alguns trechos. Numa palavra, ofereço para as almas tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. E então surge a jaculatória ensinada por Jesus a Santa Faustina. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Durante a Quinta-feira Santa, durante a Santa Missa, no dia 29/3/1934, Jesus revelou a Santa Faustina: eu te faço participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. No tópico 311, Santa Faustina revela que ela passa por momentos muito difíceis por assumir essa participação na redenção do gênero humano. Então ela sofre tormentos, inquietações, mas ela recebe muita ajuda do confessor dela, que é um diretor espiritual. No tópico 312 é um tópico muito interessante, porque existem vários momentos em que Santa Faustina tem revelações sobre a importância da Santa Missa e a comprovação de que Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia. Olha o relato do tópico 312. Um pouco depois, viu o menino Jesus no altar. Então ela está falando aqui da Santa Missa. Que o menino Jesus, carinhosamente e com alegria, estendia as mãozinhas para o padre que celebrava a missa. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva. A princípio senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Então, é muito interessante como Santa Faustina, durante o diário, ela tem várias visões em missas de que Jesus é verdadeiramente presente na Eucaristia. E existe muito simbolismo por trás disso. Ela tem visões muito interessantes sobre isso, que atestam que Jesus Eucarístico está verdadeiramente ali. Então, também é uma coisa muito legal do Diário de Santa Faustina, que é não só esses momentos, essas visões, ela cita pelo menos 2 vezes Nossa Senhora cobrindo ou Santa Faustina e as irmãs, ou a congregação com o seu manto. Então é muito interessante que muito da tradição católica é embasada, é colocada aqui nas visões de Santa Faustina,
que ela, de certa forma, ela não está aqui para comprovar, mas ela relata e nós percebemos que é um testemunho de comprovação da nossa tradição. No tópico 313, ela foi ver a pintura, né, de Jesus misericordioso, e é óbvio que ela ficou frustrada, né? Ela ficou triste porque não tem como nenhum de nós, seres humanos, reproduzirmos a beleza fascinante do Criador, né? Mas depois ela ficou chateada, mas tudo bem. E Jesus disse a ela: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Porque Jesus fez grandes promessas a quem teria em casa a imagem de Jesus misericordioso, quem teria essa devoção, né? Porque a imagem não é idolatria, ela é simbolismo, ela é uma marca de que lado nós estamos. Na Bíblia, nós temos a Arca da Aliança, que tem que ter os querubins, o bastão com a imagem de uma serpente para proteção, marcar com sangue a porta para a morte desviar dos escolhidos. É sobre deixar claro de que lado você está. E Jesus deixou isso muito claro, esse seu desejo que as pessoas clamem pela sua graça e não se esqueçam. Tópico 314. Santa Faustina escreve: o anjo da guarda me disse no jardim: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No final, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Reze por mim até que lhe diga quando deve parar, estou agonizando. Ela percebeu que era uma irmã que estava em Varsóvia. Então, Faustina começou a rezar por essa pessoa, por essa agonizante, ao coração agonizante de Jesus. Rezou das 3 às 5 horas. Às 5 horas, ouviu as seguintes palavras: obrigada. Então, Santa Faustina entendeu que essa alma, né, havia morrido, né, estava agonizando, e depois de muita oração, né, acabou morrendo. No dia seguinte, durante a Santa Missa, rezou com fervor pela sua alma e recebeu o aviso de que ela havia morrido naquela hora, naquele dia. No tópico 315, Santa Faustina reza para a Mãe de Deus para ensinar a viver com Deus. No tópico 316, em determinado momento veio visitar-me a Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo, fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando o percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou a olhar para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte, fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus, mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. Então, que a gente reze pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela nossa vida, de toda a humanidade, pelos agonizantes, e que a gente nunca se esqueça que não devemos ter medo. Isso é o principal.